Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a lição de adultos da editora Betel, que traz por tema Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. A lição de hoje é a lição de número 6, que tem por títulos as parábolas do livro de Ezequiel. O texto áureo está dizendo: porque eu estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 16, verso 62. A verdade aplicada diz: o discípulo de Cristo foi chamado para frutificar, ser fiel em todo o tempo e submeter-se ao plano de Deus. Os objetivos da lição são 3, e o primeiro deles é explicar a parábola da videira inútil, mostrar Jerusalém como esposa infiel da parábola e destacar a alegoria da parábola das duas águias. O texto de referência está registrado aqui em Ezequiel, no capítulo 5, versículo 2, 3, 15 e 60. O primeiro versículo diz: Filho do homem, que mais é o pau da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Mas confiastes, aí tem Ezequiel capítulo 16, verso 15 e 60. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama e prostituístes a todo o que passava para serem deles. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. A introdução ela está dizendo que o Senhor Deus ordena a Ezequiel que anuncie a mensagem profética por intermédio de parábolas que retratavam a situação pecaminosa de seu povo, o juízo divino e promessas de restauração. E aí, no tópico primeiro, nós vamos estar vendo aqui sobre a parábola da videira inútil. Essa parábola, ela compara os habitantes de Jerusalém a uma videira que não dá fruto. É uma videira estéril e que, por isso mesmo, é inútil, não serve. Nessa árvore faltava o fruto da justiça e da fidelidade ao Senhor. Ela expressa com muita direção e clareza o pecado, a rejeição consciente e deliberada de um povo que foi chamado por Deus, conforme Ezequiel, capítulo de número 15. Então, quando o Senhor, uma certa feita, passando por uma figueira, nós vemos ali que ele procurou fruto. E ela estava cheia de folhas, ela estava bonita, e o Senhor olhou para ela e procurou entre os galhos daquela figueira e não encontrou um fruto. E o Senhor, naquele momento, o amaldiçoou, que ninguém nunca mais comesse fruto dela. E o interessante é que, no dia seguinte, quando eles retornavam, os discípulos, lembrando do que tinha acontecido, olharam para a figueira e perceberam que ela tinha se secado desde baixo até em cima, estava seca. E aqui nós vemos que o Senhor compara Jerusalém a uma videira que não estava dando fruto. Assim como aquela figueira estava ocupando a terra inutilmente, como ele também cita a parábola, que há 3 anos ele ia ali buscar fruto e não encontrava, ele manda cortar aquela árvore frutífera para que ela não fique ocupando lugar em vão e que ali pudesse se plantar outra coisa. Da mesma forma estava essa videira, que não dava fruto, estava estéril e se tornou uma árvore inútil. Faltava o fruto da justiça e faltava o fruto da fidelidade ao Senhor. E aqui nós vemos que o povo de Israel, quando a gente olha para os profetas, nós vamos ver que eles estavam pecando deliberadamente. Eles se afastaram do Senhor. O fruto da justiça que eles precisavam produzir, eles não estavam produzindo. Eles não eram justos entre si. Cada um explorava. Não é diferente dos dias atuais, irmãos. Quem pode mais chora menos. Esse era o lema. Então, os irmãos explorando seus irmãos, escravizando seus irmãos,
Então não havia justiça e não havia fidelidade a Deus naquele compromisso firmado lá no início, né? Através de Abraão. Então não havia esse cumprimento. E eles pecavam deliberadamente, afastavam-se do Senhor, se voltavam à idolatria, matavam uns aos outros, não respeitavam o direito de ninguém. E o pior de tudo, os sacerdotes, aquelas pessoas que estavam ali para orientar o povo, para trazê-los para a presença de Deus, também se corromperam e faziam vista grossa para muitas coisas, recebiam suborno dos maiorais. Então, irmãos, era um caos, era uma situação caótica. E por conta disso, Deus permitiu que muitas coisas acontecessem com o povo de Israel, até o ponto que eles foram levados cativos para a Babilônia. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida, porque nós temos que produzir fruto. E a palavra de Deus nos fala, lá no Evangelho de João, que o Senhor é a videira. Se não me falha a memória, capítulo 15 está dizendo que Jesus é a videira e nós somos os ramos ou as varas. E todo ramo que não produzir fruto será cortado e lançado fora e depois será queimado. Mas todo ramo que está ligado em Jesus, que dá fruto, o Senhor, o Deus, o Pai, né? Ele vem e limpa, tira aqueles garranchos, tira a folha seca, faz aquela poda necessária para que aquele ramo produza mais frutos ainda. Então, essa é a matemática de Deus. Então, nós não podemos estar ocupando a terra inutilmente, porque o Senhor pode nos arrancar e nos jogar no fogo. Nós precisamos produzir frutos, o fruto da justiça, o fruto da fidelidade, o fruto do amor, para que assim possamos estar agradando ao Senhor na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 1 diz que videira é uma árvore, símbolo da frutificação. A videira é uma árvore cultivada desde a antiguidade por seus frutos abundantes, a uva. A colheita de uvas que produziam o vinho era cultura de subsistência e comércio. Usando uma metáfora, Jesus disse que toda vara que está ligada à videira pode dar muitos frutos. Nós somos as varas que precisam estar ligadas na videira verdadeira, conforme João 15, verso 2. Mas uma vez estéril, o lavrador, Deus, a corta. Mesmo as que dão fruto precisam ser limpas para continuar produzindo mais. Quando não permanecemos em Cristo, não produzimos frutos de justiça e de fidelidade, mas o pecado será o nosso fruto. Deus nos escolheu para sermos ramos da videira, porque ela é a árvore frutífera e nós devemos produzir frutos para a sua glória, conforme João capítulo 15, verso 8. Então é isso que nós falamos aqui, que ligados em Cristo, nós precisamos produzir frutos para o seu reino. E qual seriam esses frutos? O fruto do amor. O primeiro fruto é amar ao próximo como a ti mesmo, que é uma coisa raríssima nos dias atuais, porque vivemos num mundo onde o egoísmo tem tomado conta das pessoas. Nós só pensamos em nós, somos egoístas, avarentos, muitas das vezes mesquinhos, né? E vemos muitas pessoas sofrendo necessidade, passando por apuros, mas nós não somos capazes de estender a nossa mão e ajudá-los naquilo que for necessário. E por outro lado, existe aqueles que eles parecem que nasceram apenas para explorar as ovelhas, os irmãos. Então, quanto mais eles puderem tirar dos irmãos, das ovelhas que pertencem a Cristo, o sumo pastor, eles se dão por satisfeitos e não estão preocupados se a pessoa está doente, se está sofrendo alguma coisa, se está precisando de ajuda. O que eles querem é a lã e a gordura das ovelhas. E quanto mais estiver no seu aprisco, melhor para eles. Mais tranquilos eles vão estar. E esquecem que o trabalho é de Deus, que a obra é de Deus, que a igreja é do Senhor Jesus Cristo e que nós não somos nada mais, nada menos do que cooperadores nesse ministério. E que um dia veremos de prestar conta diante do Senhor por tudo que fizermos com o seu povo, com a sua igreja amada. Bendito seja o nome do Senhor. Por outro lado, a videira, mesmo frágil, pode se destacar pela sua boa produção.
A fragilidade de uma parreira não é justificativa para não ser útil. Sua inutilidade está relacionada com sua resposta negativa ao trabalho do lavrador, conforme Ezequiel 15, do verso 1 a 5. O agricultor cultivava a vinha com muito cuidado e atenção para que pudesse ser frutífera. A terra era preparada, as pedras retiradas, o terreno cercado para proteger a plantação. Além de uma boa drenagem, conforme está registrado em Mateus capítulo 21, verso 33, e Isaías capítulo 5, verso 2. R.N. Chaplin observou: um homem que quer ter uma boa colheita de uvas deve ser dedicado, pois esse tipo de plantação requer cuidados constantes. No caso de Israel, não faltou cuidado e atenção por parte do lavrador, pois é o próprio Deus. Salmo 80, verso 7 a 8 e João capítulo 15, verso 1. Então Deus, Ele é o lavrador. Nós somos os galhos, né, ou as varas nessa videira que é Cristo. Então Deus está de olho em nós, se nós estamos realmente produzindo fruto. Todos os ramos ou todas as varas que estão ligadas no tronco que é Cristo desta videira, elas estão recebendo a ceifa. É a ceifa que alimenta, que faz brotar, né, os frutos, as flores, as folhas e dá vida a esse ramo. Então, se você está recebendo essa seiva que vem da parte de Cristo, nosso Senhor, e você está inativo, está sendo inútil, tenha cuidado, porque você pode, de um momento para o outro, ser cortado e ser lançado no fogo. Mas se você está produzindo fruto, não reclame, porque o nosso Deus, que é o lavrador, ele tem cuidado de você e ele vai ter um momento em que ele vai apodar, ele vai tirar aquelas folhas amarelas, as folhas que secaram, os galinhos que secaram, porque para que não fique roubando a ceifa e para que você possa produzir muito mais fruto ainda. E isso é glorioso para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No ponto 3 diz que mais pode ser feito. A pergunta que intitula este tópico é encontrada em Isaías no capítulo 5, verso 4. O Senhor Deus cercou a vinha, limpou o terreno, plantou as melhores mudas, preparou uma estrutura para a vigilância. Tudo visando a produção de uvas boas. Porém, o resultado foram uvas azedas. Tanto Israel precisava estar atento ao questionamento de Deus, como nós hoje. Temos as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo, a graça do Senhor. Logo, não há justificativa para não corresponder ao que Deus espera. Esperando eu que desse uva, fui procurar nela fruto. Lucas 13, verso 6. Eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. João capítulo 15, verso 16. Portanto, Deus não apenas espera, Ele age e provê tudo o que é necessário para frutificarmos. É preciso cuidado com a tendência humana de justificar a própria improdutividade, com as adversidades e a ação de outros. Então, Deus nos escolheu e nos capacitou, nos deu tudo aquilo que era necessário para que nós pudéssemos produzir os frutos que Ele espera. Então, Deus não é aquela pessoa que jogou uma semente de qualquer maneira lá no terreno e agora ela, por conta própria, ela começa a germinar e ela começa agora a desenvolver e mais tarde está lá aquela árvore plantada e se ela deu fruto, deu, e se não deu, de qualquer forma ela está lá. Não é assim. Então nós vemos que houve um preparo para todas as coisas. Deus preparou a terra, tirou as pedras, colocou o adubo necessário, cercou, plantou as mudas no devido tempo, cuidou de regar aquelas plantinhas para que elas não morressem com calor e muito menos de sede, fez tudo o que era necessário. Então Deus, Ele fez tudo o que precisava ser feito para que aquela planta produzisse um fruto doce. E o fruto que ela estava produzindo era um fruto azedo, era uva azeda. Deus aqui está falando de Israel, que no momento em que eles deveriam se voltar para Deus, né, com um coração sincero, reconhecendo Deus como o Senhor e fazer a vontade de Deus, eles se rebelaram contra Deus, fizeram o que não agradavam a Deus, portanto se tornaram uma parreira brava. E Deus agora estava disposto a arrancá-los, a cortar e lançar no fogo.
E isso aconteceu por meio de todas as permissões que Deus deu para que o inimigo viesse, né, açoitar o povo de Israel. Foram várias as vezes que Deus os açoitou. Por fim, levou ao cativeiro em Babilônia por 70 anos. Todos aqueles que se levantaram contra Deus pereceram, não tiveram oportunidade de voltar à Terra Santa. Mas Deus levanta Ezequiel, Deus levanta os profetas, e principalmente Ezequiel, que estava no exílio, para poder mostrar que tudo aquilo que aconteceu com eles foi por causa do pecado. E o pecado não tinha sido apenas dos pais daqueles que agora estavam vivendo ali, mas era um pecado que eles também estavam praticando. E para que tudo isso fosse mudado, eles precisavam se arrepender e entrar pela porta certa. E assim, Deus os traria de volta a Jerusalém, reconstruiria o templo, reconstruiria a cidade, e eles voltariam a viver em paz, na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, nós somos o Israel de Deus. E da mesma forma, nós precisamos atentar para que não venhamos ser levados cativos, não venhamos ser presa fácil nas mãos de Satanás, porque, como o leão, ele anda por aí rugindo, procurando a quem possa tragar. Mas ele não é leão, ele é um enganador. Precisamos estar na presença de Deus para que possamos ter sempre do nosso lado o anjo do Senhor que acampa ao redor do seu povo. No tópico 2, nós temos aqui a parábola da esposa infiel. Mais uma vez, o Senhor falando de Jerusalém. Essa parábola compara Jerusalém com uma esposa infiel que não cumpriu a aliança feita com Deus como nação escolhida. Não correspondeu à bondade e à graça dispensada, vivendo desregradamente. Por causa da infidelidade, foi queimada e consumida pelos juízos divinos, conforme registra Ezequiel capítulo 16. Então nós vemos aqui que por conta dessa infidelidade, Deus queima ela, Deus desmancha tudo, Deus espalha esse povo entre as nações, e eles passam agora a pagar um preço muito alto por não ouvir a voz de Deus, por não se submeter à vontade de Deus. Deus nunca quis o mal do povo de Israel. Deus sempre fez promessas para esse povo, e Deus estava e ainda está disposto a cumprir toda a sua promessa, tudo aquilo que ele prometeu, porque Deus é fiel. Mas nós, na nossa ignorância, na nossa liberalidade, muitas vezes nos apartamos de Deus, porque não aceitamos algumas coisas, algumas condições, e queremos viver de mão dada com o mundo, transigindo com o pecado, e Deus não aceita isso. Deus é santo e ele exige daquele que se aproxima dele que seja santo também. É o que Deus fala através da sua palavra. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, se você é um servo de Deus, se você tem convicção do teu chamado para a salvação, então abra mão do pecado, das vaidades, e se volte para Deus e procure agradar ao Senhor e adorar Ele na beleza da sua santidade. Você nunca será prejudicado, porque o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir no tempo certo. No primeiro ponto está dizendo que a infidelidade traz consequências desastrosas. Vejamos, ser infiel trouxe a separação de Deus com Israel. Sempre que há infidelidade, os resultados são desagradáveis, e a tristeza, a angústia, as acusações e a falta de confiança tomam conta. Jerusalém é acusada por suas abominações e idolatrias, e o profeta Ezequiel refere-se a elas usando a figura de adúltero e de prostituição espiritual. Ezequiel capítulo 16, verso 15 a 16 e verso 26. Ou seja, Ezequiel se refere a elas usando a figura de adultério, né, e de prostituição. O povo de Israel não podia perder de vista o fato de que suas abominações eram a causa de tanto sofrimento. Ezequiel capítulo 16, verso 2. As iniquidades separam o povo do relacionamento com Deus, conforme está registrado no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 1 a 2. Então nós vemos aqui nesse primeiro ponto aqui, que a infidelidade
ela traz consequências desastrosas em todos os sentidos. Quando você se afasta de Deus, quando você troca o amor de Deus pelo amor ao mundo, você está caindo no erro, num abismo. E esse abismo pode ser muito ruim, porque se acontecer de você morrer no momento em que você está na prática do pecado, né, adulterando, se prostituindo com o mundo, né, sendo infiel à aliança que você fez com o Senhor, você vai descer para o abismo, você vai descer para o sofrimento, você não terá a tua salvação. E mesmo que você tenha sido um bom crente, tenha sido fiel por metade da sua vida, por muitos anos você tenha sido fiel ao Senhor, isso não vai ser levado em conta, porque o que conta é o que acontece agora. Se você permanecer firme na presença do Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, à angústia, à perseguição, à difamação, à calúnia, quando você partir desta vida para a eternidade, tudo que você fez de bom para o Senhor estará presente diante de ti e estará diante de Deus. Mas se você se voltar para o mundo, tudo que você fez para Deus será apagado. No dia que for abertos os livros, não haverá menção de nada do que você fez para Deus. E aí você pode dizer como Jesus, ele mencionou, mas Senhor, no teu nome eu fiz, no teu nome lá na minha rua eu preguei, eu curei, expulsei demônio, fiz tanta coisa. Como é que pode ser assim? Como pode ser isso? E o Senhor vai responder, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha que palavra dura, malditos. Oh, Jesus, tem misericórdia. Irmãos, hoje nós somos benditos, nós somos abençoados pelo Senhor. Mas quando nós nos voltamos para o mundo, para as coisas pecaminosas, nos tornamos malditos. E essa é a expressão que o Senhor vai usar naquele dia para com aqueles que brincaram de ser crente, com aqueles que levaram uma vida, né, de transigência com o pecado, transigiram com o pecado, querendo agradar a Deus e ao diabo, querendo acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Você precisa tomar uma atitude, porque assim como Deus tratou com o povo de Israel, Deus vai tratar comigo, vai tratar com você, se não andarmos no prumo de Deus, na linha, no caminho que Deus traçou para as nossas vidas. E isso é muito sério. Louvado seja o nome do Senhor por isto. No segundo ponto, vem falando sobre o perigo de desprezar a benignidade de Deus. É interessante notarmos que após falar com Ezequiel para tornar conhecidas as abominações de Jerusalém, Deus revela ao profeta que iniciar-se a mensagem trazendo à memória do povo a origem e o nascimento da cidade. Ou seja, quando estava desprezada por todos e abandonada totalmente indefesa, Deus a viu e não deixou que morressem, mas cuidou, proveu e fez uma aliança, conforme está registrado em Ezequiel 16, verso 1 a 3, e versículo de 5 a 8, para que fosse somente do Senhor. Esta descrição tão rica e detalhada também deve despertar-nos para que não esqueçamos o amor de Deus para conosco, quando ainda éramos pecadores, separados dele, conforme registra Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Não desprezemos, pois, as riquezas da benignidade de Deus, conforme está registrado em Lamentações, capítulo 3, 22, e Romanos, capítulo 2, verso 4. Sermos ramos da videira, porque ela é a árvore frutífera, e nós devemos produzir frutos para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que nós não podemos desprezar a benignidade de Deus. E quando nós olhamos para o passado, principalmente você que não nasceu num lar cristão, você viveu um bom tempo da sua adolescência no mundo, desejando as coisas do mundo, e de repente você foi alcançado pelo Senhor Jesus. E hoje você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você está desfrutando de bênçãos poderosas. Você está sendo abençoado pelo Senhor. Você está tendo entendimento do que é o céu e do que é o inferno. E para o sábio entendido, o caminho da salvação é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. Vemos ainda aqui no ponto 3, que a graça de Deus revelada, que a graça de Deus está revelada na aliança eterna.
nos últimos 4 versículos de Ezequiel, do capítulo 16, são identificadas expressões que apontam para a graça de Deus. Conserto eterno. Estabelecerei o meu conserto, reconciliar contigo. O Senhor Deus revelou por meio de outros profetas acerca de um novo conserto, conforme está registrado no livro de Isaías, capítulo 55, verso 3, Jeremias, capítulo 31, verso de 31 a 33. O povo de Israel saberia que o Senhor é rico em misericórdia quando a nova aliança fosse estabelecida, conforme Ezequiel, capítulo 16, verso 62. Chaplin escreveu que Yahvé, o marido, julgaria, mas não esqueceria o contrato matrimonial restaurador. A esposa, jovem quando se casara, seria recebida de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse divórcio aqui, Deus não ia esquecer. Deus estava disposto a não dar uma carta de divórcio definitiva, mas Deus estava disposto a uma reconciliação. Porque Deus é amor, Ele é rico em amor, Ele é rico em misericórdia. Israel era comparado aqui como a esposa infiel, a esposa que adulterou, que se prostituiu, mas o Senhor, o marido, ele, apesar de saber que era sério e grave, ele resolve dar uma nova oportunidade. Ele resolve perdoar aquela traição, aquela infidelidade, e dando a oportunidade para que ela voltasse ao primeiro amor, reconhecesse que Deus era o seu esposo e que o seu esposo nunca deixara de amar. Ah, irmãos, nós somos muito infiéis e por coisas tão pequenas, tão insignificantes, nós traímos o Senhor. Nós precisamos ter cuidado com isso, precisamos vigiar mais, porque o amor de Deus tem nos alcançado. O seu amor é infinito. O Senhor nos ama e cuida de nós como a menina dos seus olhos. Você sabe o que é isso? É você estar protegendo o seu olho para que nada venha cair no seu olho. Por quê? Porque se cair um cisco, alguma coisa vai doer, vai machucar, vai incomodar. Então o Senhor, Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. Ele não vai deixar nada, não permite. Mas nós, na nossa rebeldia, na nossa incredulidade, nós nos afastamos da presença de Deus. Mas o Senhor continua sendo o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, e que Ele deixa as 99 no redil e vai em busca daquela que se desgarrou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No tópico 3, nós vemos aqui que a aliança de Deus é revelada na aliança eterna. Nos últimos 4 versículos de Ezequiel 16, é identificada expressões que apontam para a graça de Deus. Nós já lemos aqui, é o tópico 3, a parábola das 2 águias. Após denúncia acerca do fato de Israel não ter correspondido aos cuidados divinos, do divino lavrador, se tornando assim como uma parreira inútil, conforme está registrado em Ezequiel 15, e ter se comportado como uma noiva infiel, que passou a se prostituir, conforme Ezequiel 16, a seguir o Senhor Deus utiliza mais uma parábola para tratar agora da insubordinação quanto à disciplina do Senhor por intermédio do Império Babilônico, conforme já citamos aqui, está registrado em Ezequiel capítulo 17. A primeira águia foi Nabucodonosor, rei da Babilônia, Ezequiel capítulo 17, verso 12. Uma grande águia de grandes asas, garras afiadas e penas de várias cores, capaz de empreender voos longos, ave de rapina, implacável. Assim era Nabucodonosor, rei da Babilônia. A primeira águia retrata a invasão babilônica contra o reino do sul, Judá, tendo resultado em deportação de judeus para a Babilônia, promovida por Nabucodonosor, quando Joaquim era rei em Jerusalém, conforme está registrado lá em 2 Reis, capítulo de número 24, versículo 8 a 16, Ezequiel, capítulo 1, verso 2. O profeta Jeremias também anunciou a queda deste rei. Está registrado no livro que traz o seu nome, no capítulo 22, versículos de 24 a 29. A seguir, o rei de Babilônia tomou da semente da terra
Ezequiel capítulo 17:5, ou seja, Zedequias estabelecendo como rei de Judá. Segundo Reis, capítulo 24:17. Infelizmente, este também não aproveitou as oportunidades concedidas por Deus e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor, conforme 2ª Crônica, capítulo 36, do versículo 11 a 12. No Antigo Testamento, ninguém usava mais parábolas do que o profeta Ezequiel. Em método de ensino, Ezequiel era, portanto, um precursor de Jesus Cristo. Nós devemos notar que as parábolas de Ezequiel devem ser classificadas como alegorias, parábolas nas quais todas as minúcias representam algum objeto ou acontecimento real. Então nós vemos aqui, falando sobre a questão da primeira águia, que era Nabucodonosor. Ele veio, cercou Jerusalém, Judá, melhor dizendo, invadiu Judá e levou cativo o povo, uma parte daquele povo, né? Destronou Ezequias, Joaquim, melhor dizendo, levou cativo e deixou um outro no lugar para que fosse um vassalo de Babilônia. Ou seja, ele ia trabalhar, produzir frutos na terra e pagar tributos à Babilônia. Mas esse também não quis. Ele se rebelou, não aproveitou a oportunidade que Deus estava concedendo. E o profeta Jeremias foi um dos profetas na época que mais chamou a atenção desse rei. E foi judiado. Por quê? Porque os sacerdotes já não davam ouvido mais à palavra de Deus. E eles mesmos chegaram a açoitar o profeta Jeremias, chamando de embusteiro, né? Hoje seria usado outro nome, chamado de charlatão, alguém que estava aí enganando o povo, falando coisas que não deveria falar, e de todas as formas tentaram calar Jeremias. Mas o resultado final é que ele também foi aprisionado. Então, nós vemos aqui que a segunda águia, vamos aqui ao segundo ponto, que diz que a segunda águia foi Faraó, rei do Egito. Ezequiel 17, versos 7 a 15. Com grandes asas e cheia de pena, segundo F.F. Bruce, era provavelmente o faraó Psamético II, porém o profeta Jeremias alertou que o socorro que Zedequias esperava do Egito iria fracassar, conforme Jeremias 37, versos 5 a 7. Zedequias, como a videira, lançou suas raízes e estendeu seus ramos para a direção errada, apesar do aviso divino, Jeremias 27, 12. Tal atitude faz-nos lembrar de Provérbios 14, 12, pois a mensagem anunciada por Ezequiel foi: no meio de Babilônia certamente morrerá. E isso se cumpriu. Ele resolveu fazer aliança com o Egito. E quando Nabucodonosor entendeu que ele estava pensando que o Egito iria lhe proteger e que numa próxima invasão da Babilônia, os egípcios iriam ajudá-lo nessa peleja, então Nabucodonosor resolveu voltar mais uma vez e acabar com tudo. E os planos de Deus prevalecerão. Podemos aprender com o final desta parábola importante lição. Como? Primeiro, o perigo de não nos submetermos à disciplina do Senhor e buscarmos ajuda ou escape fora da sua presença. Ezequiel 17, verso 17 a 21 e Oséias 5 a 13. O rei Zedequias não atentou para os alertas de Deus e depois não se submeteu à disciplina divina. O cristão não deve desprezar e desanimar quando repreendido pelo Senhor, conforme está registrado em Hebreus, capítulo 12, versos 5 a 8. Segundo, no futuro não será mais uma águia que Deus usará, conforme está registrado em Ezequiel, capítulo 17, verso 3 a 4. Mas o próprio Deus estará atuando para restaurar o seu povo, e todos testemunharão que ele muda os tempos, abate e exalta, e o seu agir é perfeito. Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 a 24. Daniel, capítulo 2, do verso 19 a 22. Esta mensagem de Ezequiel aponta para a vinda do Messias e o estabelecimento do domínio mundial do reino messiânico. E é com isso, irmãos, que nós concluímos esta lição dizendo que é fundamental estarmos atentos aos ensinos e avisos de Deus contido nas Escrituras, conforme está registrado em Romanos capítulo 15, verso 4, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Assim, nesta lição aprendemos que fomos chamados para sermos frutíferos, fiéis e comprometidos com a nova aliança, e que não devemos desprezar e desanimar
quando disciplinados pelo Senhor. Então, nosso objetivo como cristãos é permanecer firmes na presença do Senhor, buscando a sua face, buscando o Senhor enquanto se pode achar e invocando enquanto está perto. Por quê? Porque a promessa está de pé. Em breve o Senhor voltará para restabelecer ou estabelecer o seu reino na terra e trazer paz para a humanidade, trazer paz e comunhão para todas as nações dessa época. E nós, como servo do Senhor, estaremos com ele e seremos, os seus auxiliares, estaremos ali governando com o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, a fidelidade, ela é muito importante. Vamos estar com Deus, vamos ficar com o Senhor, não vamos dar lugar ao inimigo. O inimigo, ele tem muitas coisas que são bonitas e atrativas, mas o final é amargo como fel, o final é a morte eterna. Então, você foi chamado para ser um salvo, você foi escolhido pelo Senhor. Permaneça nessa vocação. Que Deus abençoe você e te guarde. Se Deus nos permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, trazendo todos os esclarecimentos necessários, querendo dizer para os irmãos que alguma dúvida, alguma pergunta, os irmãos podem estar fazendo e nós, com alegria, estaremos respondendo. Não esqueçam de dar aquele like, ele é importante, irmão. Dê o seu joinha aí, porque por intermédio deles é que nós vamos chegar a mais pessoas, ok? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais e juntos nós vamos estar evangelizando e levando a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam de uma palavra de fé, de ânimo, de esperança e possam despertar para o grande avivamento que o Senhor está derramando sobre a terra. Que Deus em Cristo vos abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.